Hoje nós vamos falar sobre Deus e a razão. Deus e a razão através de quem? Através do filósofo Kant. Por que do Kant? O Kant ele vai justificar a existência de Deus através da razão. Olha o Kant aí. Isso. O Kant vai fazer no seu livro Crítica da Razão Pura uma construção da explicação do que é a razão. Então, antes de explicar o que é, Deus e provar a existência dele, ele vai mostrar a razão humana, ele vai construir uma ideia do que é a razão humana. Olha o livro. Primeiro momento, então, o que é a razão, Quais são, porque o Kant vai dividir a razão em duas, então quais são as razões existentes no ser humano? Então, existem duas formas de razão, Ele apresenta dois conceitos de razão. Uma que ele chama de razão pura teórica e a outra de razão pura prática, E o que são essas razões? Pura teórica. A razão pura teórica é o intelecto, é o mundo do pensamento em si, É a capacidade intelectual, o mundo metafísico humano, onde a gente constrói todas as ideias, o pensamento sobre coisas que estão além do mundo tocável, do mundo físico em si. E aí nós temos a razão pura prática, que é o mundo da intuição sensível. O que seria o mundo da intuição sensível? O mundo da intuição sensível é a compreensão do objeto ideia. Então, o que significa isso, o objeto ideia? O objeto ideia para ele é como você pega um objeto, por exemplo, um objeto, e você constrói a ideia sobre aquele objeto. Você transforma o físico em ideia, o físico em pensamento. Então é a ideia prática, a razão pura prática. Tá? Então, a partir disso, o que o Kant faz? Através dessa distinção, ele irá falar o quê? Que nós não conseguimos usar a razão teórica para pensar Deus. Então ele vai pensar que a razão teórica ela não consegue compreender exatamente quem é Deus, porque o Deus ele está além da nossa capacidade intelectual metafísica, ele está fora da nossa capacidade de pensar ele como somente uma ideia. Ele vai fazer isso também criticando, é uma crítica que o Kant produz em cima de todos os conceitos que vieram antes dele. Por quê? A razão teórica ela é limitada. Então Kant vai mostrar que existem limites do pensamento, porque o nosso pensamento teórico ele é feito através de categorias. Então essas categorias do pensamento elas são limitadas aonde? No espaço e tempo. Então eu não consigo, além do espaço-tempo, pensar coisas metafísicas. E Deus é uma delas. Então ele vai pôr essa questão aí. Exatamente o que eu estou falando. Qualquer ser real, fora das nossas categorias, não podem ser conhecidos, nem podemos provar a existência. Mas então como que ele vai provar a existência de Deus? O que ele faz através da razão para provar a existência de Deus? Então para isso ele vai usar a razão prática. Então como ele prova? Através da razão prática do mundo sensível que Deus existe. Como que, assim, só intelectualmente, eu já não consigo conceber a ideia de um ser que eu não consigo ver, não consigo tocar, não consigo explicar. Como que eu posso, através dessa razão prática que constrói as ideias a partir do mundo físico,
construir essa ideia desse ser. Então, a gente vai falar assim, que a razão prática, ela é relacionada, ela é ligada direta à ação, ao agir. Isso é muito importante entender. A ação, o agir, é muito forte na razão prática. Porque para ele, a ação vai diretamente à ação moral. A ação do que é o correto ou não fazermos, do que como agir e como não agir. Então essa é a razão prática. Eu vou usá-la para pensar o que eu devo ou não fazer. Isso ele vai ligar automaticamente à ideia de dever. Outra palavra importante nesse sentido é o dever. O dever é aquilo que eu devo fazer. São as minhas obrigações até comigo mesmo. Então o que eu devo fazer? Eu devo encontrar, eu devo chegar ao bem. Eu devo buscar o bem agir. Né? A ação moral ela deve me levar à coisa boa, o bem agir, encontrar o que? Onde está o bem agir? O bem agir, ele está na natureza. Porque a natureza para ele já traz o bem. E nós temos que buscar isso através desse bem agir, que é uma coisa meio que natural, está no mundo da natureza. E quem constrói a natureza, quem constrói o ambiente físico é Deus. Então o que ele fala? Deus é o bem, Deus é esse bem maior, esse bem total, natural, do qual eu tenho o dever de encontrar. Então, como que eu provo a existência de Deus? Porque a partir do momento que existe o mundo físico, existe a capacidade de agir bem, de buscar o bem, de encontrar o bem, existe algo além disso. Existe esse ser que desenvolve todo esse conceito, essa ideia, este local, mundo que me permite utilizar essa minha razão prática, permite perceber o mundo sensível e permite encontrá-lo. Então, Deus é o bem e eu vou buscar Deus através do bem. Certo? Espero que tenham entendido. Até a próxima.